Boa tarde, gente amiga, chegando hoje para vocês aí depois de tanta reprise, né? Mas é que nós estamos de obrigação religiosa, né? E mês de abril é assim, é um mês de muitas atividades. E aí faltou um pouco de tempo e queremos agora compensar trazendo até novidades sobre a espiritualidade, sobre a religião e sobre esse momento que a gente viveu, e logo logo teremos as imagens para vocês. Eu tenho uma chamada aqui que eu já vou abrir o programa com isso, porque temos aí um grande meio de comunicação, principalmente aqui na Zona Sul. É o pedido de uma amiga que o seu Sérgio José Guedes Rodrigues, pede ajuda porque precisa do sangue tipo O negativo no Hospital Vila Nova, leito 205. Tá? Então, se você aí é doador de sangue do tipo O negativo, o Hospital Vila Nova, se você pudesse dirigir até o Hospital Vila Nova, ou no Hemocentro também você pode doar, dizendo que é para o Hospital Vila Nova, leito 205, em nome do seu Sérgio José Guedes Rodrigues, está precisando do sangue tipo O negativo. A gente faz esse carinho porque também é um ato de espiritualidade, muitas vezes, doar aquilo que a gente pode e compartilhar aquilo que a gente tem de saudável. Não é isso, Pai Mário? Boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bem, gente? E um ato de doar sangue é um ato de carinho, um ato de solidariedade e um ato de amor também, né? Assim como a doação de órgãos. Nós vamos aí agora no decorrer do ano já trazer muito mais para vocês sobre esse tipo de informação. Por exemplo, o telefone do banco de sangue e outros informativos a mais, tá? Mas o doar sangue não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. O ser humano deveria doar pelo menos uma vez por ano sangue. Por quê? Porque ajuda a sua própria imunidade, certo? Quando a gente doa sangue, a gente não está perdendo sangue. Há uma renovação em cima disso. Nós vamos trazer pessoas especializadas no futuro para falar sobre isso com vocês. E programa Vivi na TV começando novamente, né? Como Viviane disse, a gente vem de várias reprises, porque uma obrigação dentro da casa de Yansan e Oxalá, os preceitos nossos religiosos, aniversário de Mãe Yansan, né? Então, agora nós estamos voltando ao cotidiano? Não, nós estamos voltando ao nosso dia a dia, porque o nosso principal são os nossos orixás. Então peço desculpas para vocês por não estar com programas atualizados para vocês e começando novamente aí com as reprises que tiveram até agora, até o dia de hoje, mas por quê? Nós temos que cuidar também da nossa espiritualidade, né? Nós temos que saudar os nossos orixás, saudar nossa mãe Yansan, saudar o nosso pai Oxalá e todos os orixás e todo o povo do Axé, que todas as pessoas que estiveram aqui na casa estão de parabéns. Muito obrigado pela vinda. E foi tudo muito perfeito, né, Viviane? Foi muito legal. Assim. E foi realmente uma atividade muito prazerosa, um agrado aos orixás, uma obrigação fantástica, onde nós recebemos vários amigos. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco nesse momento, que participaram dessa obrigação religiosa e que realmente puderam trazer o axé aqui pra gente. Claro que a gente está um pouquinho cansado, né, dessa maratona que é todos os preceitos religiosos, mas é onde nós fortalecemos as obrigações, é onde nós podemos estar com os nossos orixás e são a cada ano momentos ímpares na nossa vida. E no mês de abril nós falamos muito sobre o orixá Ogum. E dentro do dia de Ogum, que é 23 de abril, muitas pessoas fazem referência a esse orixá e fazem referência a esta energia ligada ao orixá Ogum. Pai Mário, o orixá Ogum ele está relacionado a outros orixás também, dependendo da situação em que ele é evocado? Exatamente. Ogum, ele é um orixá guerreiro, ele é um orixá de formação, ele é um orixá de atitude, como a gente chama, ele é um orixá de à frente, né? O que é o orixá de à frente? Ele está à frente junto com o Bará, por exemplo, abrindo os nossos caminhos, que quando o Bará vai para a cruzeira abrir caminho para nós, está com ele Ogum. Por que está com ele Ogum? Porque Ogum precisa estar cuidando da retaguarda de Bará enquanto ele está no cruzeiro, né? Há uma ligação muito forte entre dois orixás, certo? Que se chama Ogum e Ossan, que aqui nós temos aqui, Maurício, tu pode mostrar para nós aqui, por favor? Que é Ossan, que é esse aqui, certo? E Ogum, que está ao lado junto com Yansan. E aonde é que está ligado Ogum com Ossan? Eles estão ligados com mata, eles estão ligados com a natureza, eles estão ligados com a força e a energia das ervas,
que é outra situação também. Quando o Ossan está batendo erva, Ogum está cuidando. E quem mostra os caminhos para Ogum na mata é o Ossan. Então, são dois orixás com uma ligação muito forte. E a outra ligação que existe forte de Ogum também é com Oxalá, certo? Ogum, ele é muito ligado ao Oxalá Moço, porque Oxalá, ele é o dono da guerra também. Apesar das pessoas acharem que Oxalá, ele é simplesmente o pai da paz, o pai da tranquilidade, não. O Oxalá, ele é o general, ele que determina de que forma guerrear, de que forma lutar, de que forma buscar a tudo. Porque ele é o general, ele é quem comanda. E o Ogum é o seu primeiro comandado. Quando há uma demanda, quando há uma guerra, quando há algo contra uma pessoa ou algo contra pessoas. E quando nós falamos de Ogum com Ossanha, eu tenho aqui uma pergunta de um amigo que diz que gostaria de fazer uma abertura de caminhos, que ele sente que está tudo para acontecer de bom na vida dele. Ele é o Josué, ele é de 83, e ele diz que tem vários negócios a ser fechados, vários negócios a ser concretizados e várias oportunidades surgindo no ramo, não sei qual é o ramo de trabalho dele, né? Mas várias oportunidades que estão surgindo, mas que elas não fecham, né? Elas não se concretizam. Seria uma situação do Josué para evocar Ogum e Ossanha? Seria sim, porque quando a gente fala em Ossanha como médico, como dono das matas, ele também é o dono da criação do alimento também, que ele que cuida das lavouras e cuida das culturas, certo? Então ele traz a mudança, ele traz a prosperidade junto. Certo? E também, em algumas nações, por exemplo, na minha, sim, Ossanha é quem cuida do dinheiro também. Ele cuida, por quê? Porque a colheita foi a primeira moeda de troca que existiu, né? Então, o Ossanha, ele cuida do dinheiro também, para manter o dinheiro, para manter a colheita. Então, ele é muito ligado a isso. Mas deixa eu ver para o Josué aqui. Josué, que é se 83. É isso mesmo que ele precisa, tá? De fato, Oxalá pedindo aqui para ele e marcando junto com Oxum aqui, que ele precisa desta segurança com Ogum. Mas Ogum não respondeu, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Aqui, entre Chapanã e Ossanha, certo? Ossanha marcando que está sendo varrido a prosperidade dele, que está sendo varrido o dinheiro e a abertura dele nos negócios dele, certo? Junto com Odé e Xangô da mesma forma. Então, o que está acontecendo? Precisa, sim, uma atitude para mudança, precisa algumas coisas para mudar a atitude dele, tá? Mudar a atitude nos negócios. E aí vem, sim, Xangô, Nyansan e Ogum aí marcando para ele. Um axé de abertura, Viviane, para Ogum. Olha para quem é o axé de abertura. Normalmente, quando se pensa em axé de abertura, se pensa em quem? Bará, né? Mas, nesse caso, precisa de um axé de abertura para Ogum, Nyansan e Xangô para ele. Porque os negócios dele devem lidar com papéis ou com venda, alguma coisa assim, e aí entra Xangô. E Ogum e Nyansan para guerrear, para poderem abrir os caminhos dele. Esses axés podem ser feitos em qualquer lugar, qualquer pessoa pode fazer. O ideal realmente é estar protegido numa casa de santo, com um babalorixá que faça os axés, que prepare dia, horário. Quando a senhora faz essa pergunta, muitas pessoas pensam assim, poxa vida, mas ela está sempre perguntando isso, sempre exclamando essa situação. Mas nós colocamos essa posição porque nós estamos aqui para você compreender qual era a melhor forma para você lidar com as suas atitudes. Você não pode fazer um axé se você não está preparado para fazer esse axé. E você não pode fazer um axé se não tiver um local ideal. Por exemplo, eu vou largar um axé para o Ogum na beira da praia. Pode? Não pode? Tem Ogum Ajolá, que é Ogum de praia, mas dependendo não pode ser feito. Então tem que ser uma pessoa especializada, tem que ser uma pessoa que saiba o que está fazendo, certo? Em um local preparado para isso. Tem que ser preparado para isso, porque senão o que vai acontecer? Não vai dar certo. A própria espiritualidade daquele momento, da pessoa que vai receber o axé, tem que estar preparada para receber esse axé, quer dizer, estar organizada pessoalmente, espiritualmente, alinhada espiritualmente, para que o trabalho dê certo. Não adianta você muitas vezes, eu vou fazer uma simpatia, mas antes... Porque o pessoal gosta muito de simpatia, por isso que eu pergunto, né? E hoje, com o advento da internet, as pessoas assim, eu vou estudar na internet, eu vou aprender como é que se faz na internet. Só que ali não existe a magia do santo, não está na internet. Está sim
no axé, no preceito, que daqui a pouco nós vamos trazer algumas imagens aí da Casa de Ançã e Oxalá, da obrigação que foi feita, e de que forma esses preceitos podem ser realizados com tranquilidade e fortalecidos, né, evocados os orixás. Quer dizer, se você vai fazer uma simpatia, e aí briga em casa, ou tem uma demanda mais grave, um feitiço, essa comunicação não vai acontecer. Nós sabemos que o orixá está sempre conosco, mas isso não significa que ele está, naquele momento, alinhado à sua necessidade material, ao seu objetivo material. Eu tenho uma outra amiga aqui que foi bem taxativa. Antes da senhora continuar, deixa eu acrescentar no que a senhora está falando, usando um exemplo. Tá? O exemplo é o seguinte: o Ministério Público, o Ministério da Saúde, ele proibiu a venda de antibióticos, certo? Sem receita médica. Por quê? Porque há muito aqueles de se medicar. E a simpatia é quase a mesma coisa, Viviane. Você vai fazer uma simpatia sobre um determinado assunto, você vai estar tomando um medicamento que é errado para você. Que ele é errado. Então, para fazer um axé, para fazer uma simpatia, para fazer um feitiço, para fazer qualquer tipo de troca, limpeza, amarração, seja o que for, há necessidade de uma pessoa que saiba o que está fazendo. Porque senão ela vira contra. Por exemplo, um banho de sal grosso para determinadas pessoas, numa determinada energia, em vez de ajudar, faz mal. Atrapalha mais. Atrapalha mais. Um banho de erva, se não souber o que está fazendo, em vez de ajudar, faz mal. Então, há necessidade, sim, de ter uma pessoa que saiba o que está fazendo. Uma pessoa me mandou pelo WhatsApp uma maneira de você participar aqui do programa, tá? É mandar um WhatsApp para o 9645-3434, tá? E também tem a outra maneira, que é curtir a nossa página lá no Facebook, Vivi na TV, participar do programa através da sua mensagem. E amanhã nós vamos trazer as fotinhos, né, Ana? As fotinhos do pessoal que fez o seu... Como é que a gente chama, Pai Mário? A sua selfie. Sua selfie. Aproveita que você tá assistindo o programa, tira sua selfie com a sua foto aí assistindo o programa e manda pra gente, que nós vamos trazer aqui no programa para vocês. Que é uma maneira de mostrar aí o povo que tá buscando esse axé. Essa menina me perguntou, e eu fui, como nós estamos de obrigação, assim, eu estou um pouco sem tempo de, né, trazer essa delicadeza, assim, mas ela diz assim: Vivi, vocês fazem uma cabeça de cera para adoçar e amarrar uma pessoa, quanto custa? Não é assim, né? Começa que uma cabeça de cera não é um adoçamento e uma amarração, amiga. E como assim vocês fazem uma... Quer dizer, tu já decidiu o que tem que ser feito. Alguém disse para ela o que tem que ser feito. Não é assim que funciona. Foi o que eu respondi para ela, amiga, não é assim que funciona a magia, principalmente a magia dos orixás. A magia dos orixás está muito ligada ao amor, à compreensão, está ligada à busca dos seus objetivos nessa terra, mas quem é que disse que essa amarração ou esse adoçamento, se a pessoa não te quer, será que tu não está buscando sofrimento para ti? Por isso a consulta é o primeiro passo, a consulta ao jogo de búzios, a consulta ao jogo de cartas. Na Casa de Ançã e Oxalá você agenda diariamente e você tem essa oportunidade de estar conosco. Não é simplesmente sair fazendo o que acha ou que leu na internet, porque vai dar efeito contrário, ou pior que o contrário, vai lhe atrapalhar a vida como um todo, né? Então, já respondendo essa amiga e a tantos outros que às vezes fazem essas perguntas, né? Tem que consultar. Nosso meio de comunicação com o orixá é o jogo de búzios. Por isso que o Pai Mário atende diariamente aqui. Está aí o telefone todo o tempo no ar. E o número é fácil, né? 3084-3434. Eu tenho mais uma pergunta que acho que também já no mês de Ogum parece assim que as coisas vão se... Eu acho que é assim astralmente, né, Pai Mário? As coisas vão se organizando a ponto de que o orixá chama para ajuda e quer ajudar até diante de tanta evocação em seu nome, como é o mês de abril em relação ao Ogum. Sabe que os meses que a gente dedica a determinados orixás, eles são colocados a esses orixás por esta energia de cada mês. Por exemplo, no mês de abril, nós temos toda a transição de verão para outono, certo? Tem toda aquela transição e tem toda aquela mística da quaresma, final de quaresma e começo de quaresma. Então, há uma necessidade de um pedido de ajuda, de um pedido de força para algum peito de aço, coração de bronze. Né? Quem cuida do ferro, quem cuida do metal, quem cuida da prosperidade. Então, por isso essa ligação de mês a mês com um determinado orixá, Viviane.
Porque tem uma amiga aqui que diz que ela é filha de Iansã. Vivi, sou filha de Iansã e concordo, temos muita sorte no amor. Mas estou com uma certa dificuldade em conseguir estabilizar meus sentimentos. Sou filha de Ogum com Iansã, em suma, ela sabe que ela deve ser de religião, ou já foi, né? E gostaria de saber se há possibilidade de eu equilibrar mais meu campo afetivo. E se o mês de abril é o ideal para isso? O que posso fazer? Dizem que muitas vezes é necessário ter a proximidade de uma energia mais doce para que se equilibre os relacionamentos. Estou namorando um rapaz, eu tenho 45 anos, ele tem 23 anos, e gostaria de saber se esse relacionamento vai dar certo. Por gentileza, poupe nossos nomes, óbvio, né? E gostaria de saber se um dia poderemos ser felizes. Não gostaria de perder esse amor. É uma diferença de idade grande, 22 anos. Eu, sinceramente... Ela tem 45, viu, gente? É ela que tem 45. Eu, sinceramente, eu não vejo diferença no amor na questão de diferença de idade, certo? Muitas vezes um relacionamento com pessoas de idade diferente dá muito mais certo do que um relacionamento com pessoas da mesma idade, né? Mas vamos ver aqui para ela. Ela é filha de Iansã com Ogum, né? Ela sabe que é filha de Iansã, mas diz que acha que precisa de uma doçura. Olha só, de fato, Iansã e Ogum, mas ela está muito mais Ogum do que Iansã. Então, nessa questão do relacionamento, muito forte. Agora, a doçura que ela precisa dos velhos, como a gente chama. Ela precisa de Oxum, Iemanjá e Oxalá. E ela tem uma passagem muito forte com Oxalá velho e com Oxum velha, que a gente chama de Alufã e de Dokô, tá? Ou Adokô, como preferir. E os Bedes muito próximo dela. Ela precisa desta questão, ela tem que entender, em primeiro lugar, que ela não é mãe deste relacionamento. Sim. Certo? Ela está como a dominadora. Primeira coisa que ela tem que compreender. Segunda coisa, ele está com você porque ele lhe ama, não está com você por outro motivo. Certo? A sua idade, a sua beleza é o que atrai a ele, o que faz ele se apaixonar por você. Então não coloque você complexo por causa da idade. Ele não tem nenhum tipo de complexo. Aí você começa a se sentir velha e acha que o relacionamento não dá certo. E aí vem essa faixa que você está mais querendo ser a dominadora no relacionamento, dizendo que pode e que não pode, quando você não está dando a liberdade para ele. E ela precisa, eu não sei a que ponto, meu amor, você tem a sua religião, porque até para mim poder ver isso, você teria que estar próximo a mim, tá? Mas você precisa dos velhos junto com você, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Ela precisa para equilibrar o amor dela. Tá, e se ela não estiver frequentando a religião, não estiver em nenhuma casa, ela pode vir fazer um trabalho para aproximar essa energia dos orixás velhos, que o senhor diz, né? Oxum, Iemanjá e Oxalá. Ela pode, mesmo tendo sido de religião afastada, não criaria um problema para ela? Não criaria problema algum, Viviane. Não criaria problema algum, primeiro porque os nossos orixás, eles são o amor. Certo? Eles são a energia da natureza. Você está afastado da religião não quer dizer que você deixou de ser uma pessoa religiosa. Você está afastado de uma casa de santo não quer dizer que você deixou de ser de santo. Muito pelo contrário, porque o santo sempre estará junto com você. Mas você precisa o quê? Tomar algumas diretrizes. Por exemplo, o ser humano ele erra. O ser humano ele é pecador. O ser humano, por mais que ele acha que ele sabe de toda o mistério da religião afro, ele não sabe e ele acaba cometendo pecados, e um dos pecados é o pecado da vaidade. Eu sei e ninguém mais sabe. Isso é um erro muito grave, ok? Dizer que ele que sabe e os outros não sabem nada, isso é errado por demais, porque a nação, ela é feita de orixá, e quem determina é a orixá, certo? Quem determina é o orixá. Eu respeito muito aqueles que olham para uma pessoa que procura a sua casa e diz assim, você estava numa determinada casa, fique ou guarde aquilo que você teve de melhor daquela casa, vai mudar a nação? Comece novamente, mas não fale mal de onde você estava. E no caso dela, o que é necessário para ela, essa aproximação dos velhos, por isso que eu disse, por ela não estar aqui. Ela teria que jogar pessoalmente para saber o que está acontecendo, porque Ogum e Iansã responde muito por ela e é uma necessidade dos velhos. E tem que compreender que quando se trata dos orixás, quando se trata de um jogo de búzio, ele se trata da verdade daquilo que o seu santo quer. Então, uma casa de santo pode não ter dado certo para você, mas a outra sim. Porque a primeira coisa que o ser humano precisa viver, e é uma coisa que eu insisto muito, com os filhos aqui de casa,
certo? Insisto, e com as pessoas que eu conheço, primeiro saiba o que é o orixá, para você ter o amor sobre uma obrigação que você vai fazer, sobre um preceito religioso que você vai fazer, sobre uma vela que você vai acender no quarto de santo. Ter o amor, saber o que é um orixá, saber o que é um ocultar numa vasilha, saber o que é um santo ocupado, saber o que é um santo numa vasilha e criar o amor. Porque existe assim, aquela pessoa que diz assim, eu sou, por exemplo, de Oxalá. Oxalá é meu pai, mas Oxalá é meu. E na realidade não é assim, Viviane. Na realidade, nós somos filhos de um orixá. Quem comanda a nossa vida, por assim se dizer, quem traz as diretrizes da nossa vida é o orixá. Mas para mim saber e amar o orixá, eu preciso saber quem ele é e o que ele faz na minha vida, Viviane. Então essa é a diferença. E essa nossa amiga, ela está precisando uma comunhão maior com Yansan e com Ogum. Não é por causa do relacionamento dela, mas pelo espiritual dela em relação aos velhos, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que está relacionada aos orixás, que é uma pessoa que pergunta se os orixás tratam desses espíritos sem luz, que muitas vezes atormentam as pessoas. O nome é Alisson, ele tem 33 anos, a idade de Cristo aí, ó, viu? E ele diz o seguinte: vejo muitos vultos e vejo muitas sombras, não só na minha casa, quanto no meu trabalho. Sei que são espíritos sem luz, pois já fui várias vezes ao centro espírita, sou kardecista, mas nada disso resolve. Tenho dificuldades em lidar com esse tipo de espiritualidade. Fui consultar em uma outra casa, é normal, gente, o pessoal consultar numa casa, depois vim consultar aqui, é normal, tá? A gente não fica magoado por isso. Fui consultar em uma outra casa e me responderam que eu tenho uma passagem com Odé, e isso faz com que eu esteja sempre com espíritos em minha volta. Isso é verdade? Não, não é verdade. Peço desculpa a quem jogou para ele, tá? Ele tem uma passagem sim com Odé, tá? Mas pela espiritualidade dele, ok? Mas não que Odé traga esses espíritos para a volta dele, pela espiritualidade dele. Muito pelo contrário. E uma outra coisa, amigo, que eu tenho a te dizer nesta relação, que de fato o kardecismo não ia te ajudar nesse ponto, porque você tem a visão e você tem a intuição, como a gente chama, certo? E no seu caso você é um médium. E outra coisa, sabe por que no Espiritismo não conseguiu solucionar essa questão desses espíritos? Porque não são espíritos do mal, Viviane. São espíritos que estão na volta dele, como guias até mesmo, que são os vultos que ele enxerga e ele não consegue identificar. Essa é a grande diferença de tu enxergar, de tu ter a percepção de espíritos na tua volta e tu não conseguir enxergar quem são eles de fato. Aí o primeiro pensamento que tem é que são espíritos negativos. Uma sombra escura na sua volta, não necessariamente ela é o mal, mas ela pode estar se mascarando para combater o mal. Então, no caso dele aqui, Oxum marcando Iemanjá principalmente, mostra aqui para nós, André, e Odé, que o André vai mostrar para nós o vulto de Odé e de Otim ali, estão marcando sim, sabe o quê? A espiritualidade dele, a necessidade dele em uma casa de santo, uma casa que tenha santo, uma casa que tenha Umbanda, uma casa que tenha Exu, porque é uma necessidade dele muito grande de aprender a espiritualidade. E fazer parte de uma casa de santos significa participar de todos os preceitos? Viviane, primeiro ponto para fazer parte de uma casa de santo é conhecer as pessoas, os dirigentes dessa casa, conhecer a cultura desta casa, conhecer a religião, a cultura que eu me refiro, a religião desta casa e de que forma se lida com os orixás, de que forma há uma harmonia dentro dessa casa de santo. Daqui a pouco você vai ver as imagens da casa de Yansan e Oxalá, que é a união que nós temos. Eu e Viviane somos suspeitos de falar, porque nós somos os pais e as mães de dentro dessa casa, né? Nós somos os orientadores, mas nós temos um amor muito grande por todos os nossos filhos, e a casa está de portas abertas para quem quiser vir conhecer a casa. E ser de uma casa de religião é ter uma responsabilidade, sim, mas não a escravidão, não ser escravo dessa casa.
É porque o ser humano ele tem várias, né, faces e vários momentos da sua vida. Mas nós temos as imagens aí, né, do batuque, da obrigação religiosa realizada no dia 9 de abril de 2016, que foi realizada aqui na Casa de Ança e Oxalá, na Rua Gávea, número 103. Vamos mostrar aí para o pessoal acompanhar? E o nosso agradecimento, né, a todos que estiveram presentes nessa obrigação religiosa. Meu beijo carinhoso à avó Miguela de Bará, minha mãe de santo, a mãe Miguela, amo a senhora. E também, né, ao pai Júlio de Xangô, que já está com a gente aqui, que foi incansável nessa obrigação, ele e o Bruno. Beijo no coração do Bruno. Pai Júlio, muito obrigada pela presença nessa obrigação. Eu que agradeço a parte desta família, porque nem todos na vida têm a oportunidade de ser escolhido pelos orixás. Eu fui escolhido pela essa amizade, pela essa família que, dos filhos aos zeladores dessa casa, tem um carinho e um respeito por mim. Isso para mim significa religião, amizade, carinho e respeito. De ambas as partes, como a porta dessa casa está aberta para mim, a minha está. Porque é pessoas que a gente confia em poder virar as costas e saber que são nossos defensores até no momento que a gente está ausente. Porque ter alguém dentro dessa casa religioso,
com outra casa, com outra Goa, e você poder confiar, isso não tem palavras. É e verdade. isso eu agradeço todos os dias, o que eu conquistei, porque a gente conquista. Só tem um espaço em algum lugar quando tu conquista e tu mostra o teu caráter, a tua personalidade e o respeito aos orixás acima de tudo. Sabe que nós temos 3 nações aqui, que é Viviane de Ijexá, eu de Jeju, pai Júlio de Oió com Jeju, né? E nós temos uma amizade fora religioso, né? Mas, além da amizade fora religioso, nós temos uma confiança muito grande entre um e o outro. Por quê? Porque, por exemplo, era a obrigação de Manhãçã, mãe Viviane estava cumprindo os preceitos do Quarto Santo e tudo mais. Eu, pai Júlio e os filhos todos, nós estávamos na rua, correndo para um lado, correndo para o outro. Por quê? Isso é um carinho, isso é uma amizade. Muitas vezes a gente chega na casa de um amigo e diz assim, se precisar de alguma coisa, me fala que eu estou aqui. Não é por ser metido, mas a gente sabe um sacrifício de um batuque. Sabe um trabalho que se dá para montar um batuque. Não é 50 pessoas, né, Não. Mário? Não 50 é os da casa. Sim, e se fica uma obrigação religiosa para montar um batuque, como nós passamos 2 semanas a fio, né? 2 semanas a fio. Para chegar naquele instante, está tudo perfeito do batuque? Não é somente no batuque, mas em toda a obrigação. Em toda a obrigação, porque são vidas de pessoas, são axés de pessoas, são orixás das pessoas, e nós estamos ali, e é assim que funciona. É a responsabilidade não só sobre a pessoa, quanto o espiritual de cada pessoa, o espiritual da casa, e o fundamento e a preservação da religião. Exato. É um universo muito amplo para quem são regentes, diretores, babalorixás de uma casa. Por isso muitas vezes as pessoas não entendem, né, o porquê de certos comportamentos babalorixás, mas é porque é uma responsabilidade muito grande, tem que estar atento em todos os cantos. Exato. E nós, como religiosos, sempre preservamos a espiritualidade, o fundamento de cada nação, mas ao orixá, até quando vamos em outras casas. E ali no vídeo que você assistiu ali, havia flores, né? Havia doces que você observou. Amanhã trarei fotos onde foram assados peixes na taquara. Achei muito querido essa ideia do peixe na taquara, porque nós temos uma taquareira, né? E a taquara é um dos elementos de Yansan. As pessoas têm aquela coisa, por isso que eu gosto muito de citar. Cada nação dá para um. A taquara, o bambu, é o movimento do ir e vir, dos ventos carregando os mas que tem em roda da gente. A resiliência, né, que a gente já discutiu. E o poder, né, aqui. porque ela verga, mas não quebra. Cai, é verdade. E aí, isso é muito importante, né, pai? E tem um segredo que eu vou falar para você, não é um segredo, é aberto, que eu vou dizer para vocês dois. Uma das primeiras espadas de samurais, certo? Orientais, e espadas também e flechas na África eram feitas de bambu e taquareira. E essa resiliência dela. Né, pai Mário? Oi? Fazia arco e flecha. Fazia arco e flecha, brincava de trabuco, que é uma coisa bem aqui do sul, né? O trabuco, brincava de espada e a pandorga, estão falando, né? Uns Sesc Centenários falando aqui. Ah, bom, né? Trabuco, arco e flecha. Bom. As crianças hoje em dia não conhecem isso. Mas sabe que voltando à questão do batuque, voltando, por exemplo, só uma informação, o peixe que foi assado não foi o peixe que eu pesquei, tá? Mas eu achei que era. Porque não, esqueceram. Que ele Todo escondeu. mundo achou que era. Esqueceram, porque eu peguei, comprei um pouco mais de peixe, e o peixe que era para ser servido, esqueceram de assar. Que era os peixes maiores. Mas uma próxima obrigação. E essa questão da obrigação, essa questão, por exemplo, do mês de abril que nós estamos entrando, com o mês de Ogum, e com o mês para nós, que foi de Yansan, que é de Yansan, de nossa mãe, e esse trabalho que a gente presta junto, esta união que nós três temos na questão, batuque de Manhãçã, eu e o pai Júlio estávamos lá de lado, batuque de pai Júlio, eu vou estar de lado, eu e Viviane. Eu sou uma pessoa que o pai Júlio briga comigo. Eu sou uma pessoa muito tímida, que eu até estava comentando com as pessoas hoje aqui. Sou uma pessoa muito tímida, eu prefiro ficar na cozinha, ficar na retaguarda, para conseguir deixar tudo bem orientado, né, pai Júlio? O que eu acho do pai Mário? As pessoas ele é um ar superioridade. Não é, gente. É a timidez faz a pessoa se reservar. Eu sou, digamos, mais comunicativo, mas as pessoas acham que eu tenho uma antipatia. Não é.
Eu sou querido, né? Vai, Mário? Olha! Querido! Não, mas é a brincadeira nossa aqui, mas é fato. É fato mesmo. E que delícia para mim foi o carinho de todas as pessoas que estiveram presentes, chegando a gente, agradecendo. Isso é muito importante para nós, saber que a gente está passando o que as pessoas veem a gente agradecer. De maneira alguma a gente tenta ser o que não se é na vida. E todos os convidados da casa de Nhançã e Oxalá, mesmo naquele momento, eles conseguindo se aproximar, querendo bater uma foto, marcando este momento, me agradecer. Eu recebi presentes. Isso para mim é muito importante, Querido, porque né? as pessoas não fizeram a diferença, fizeram sim a qualidade de uma família unida. Isso que nós tentamos todos os dias, que nem a obrigação. Tivemos começo, meio e fim, tudo igual. A única coisa que eu tenho que agradecer mesmo é a dedicação dos filhos da casa. Gente, não consegui ver um num canto fugindo das suas obrigações, fugindo do trabalho. Então estão todos também de parabéns. Eu achei uma união. Foi um elo sem arrebentar. Quando os pais estão juntos, os filhos correspondem da mesma forma, né, Vivi? Agradecer também ao William Pérez, que fez, né, Meu no Deus. seu ateliê a roupa, que foi em homenagem a Nhançã e ao ano de Iemanjá. Muito obrigada, William, pela tua dedicação. Aliás, um estilista ímpar e singular. Então, né, acho que as pessoas que buscam uma roupa para o seu orixá, para o seu evento, uma noiva, momentos que são singulares. Eu vejo muita gente agora fazendo 50 anos, 40 anos, 30 anos de orixá e tem que fazer aquela roupa especial para o seu orixá. Eu indicaria hoje o William Pérez no seu ateliê, que, nossa, não tem como. Você encontra ele no Face, vai lá e curte a página Vivi na TV, que ele está no nosso Face. E eu acredito que o trabalho que ele fez, o acabamento da roupa, do axó que ele montou, é simplesmente fantástica. Não é simplesmente, né, somente o designer, mas o acabamento, a preocupação, 100%. Também tenho a agradecer Jorge Caô, que decorou ricamente, lindamente, os ambientes da casa com os vultos dos orixás. Aqui eu tenho Ogum, Nhançã, Ossanha. Do outro lado aqui eu tenho Odé Otim, e essa semana eu vou conseguir trocar para amanhã já mais outros vultos do Jorge Caô, que faz esse trabalho, além de espiritual, um trabalho muito especial. O telefone do Jorge Caô já está no ar, 98726407. Entre em contato com ele, que ele vai poder trazer entre esses outros trabalhos riquíssimos. E o nosso, né, mestre, que nosso Alabê, junto com seu grupo de trabalho, que é o Zezé de Oxalá, que tocou lindamente, né, a saudação aos orixás. Segurou uma obrigação, como a gente disse, perfeitamente. Do início ao fim. Parabéns, Zezé. Parabéns e muito obrigado por esse axé que você trouxe para dentro dessa casa, porque uma das primórdias, uma das primeiras situações que tem que se lembrar dentro de uma casa de santo é o tambor. O tambor não é simplesmente para fazer barulho, mas o tambor é que chama os nossos orixás, o tambor é que chama os nossos vizinhos, que a gente chama os nossos irmãos de religião, que traz o axé de prosperidade para dentro de uma casa, que muita gente esquece. Acha que qualquer um pode ser um tamboreiro, acha que qualquer um pode tocar, e não funciona assim. Como já dizia e já diz o pai Antônio Carlos de Xangô, o tambor é a alma de um batuque e vai continuar sendo sempre. E voltando ao Jorge Caô, eu tenho só uma coisa a dizer para ele. Só uma coisa a dizer para ele. Quem não conhece o Jorge, acha da mesma forma que quando me olha, que é uma pessoa isso, antipática, isso, aquilo, ele é uma pessoa de um carinho naquilo que ele faz, de um carinho quando ele vai montar a mata dele, quando ele vai montar a praia dele, quando ele vai mostrar os vultos dele. Gente, que é único. Os detalhes, a riqueza, o mínimo, ele cuida do mínimo detalhe de uma posição, de uma folha que fica no chão, de uma posição de um orixá, uma posição de um caboclo, uma posição dos vultos de uma forma, gente, única. Uma forma única mesmo e que não tem como não ser uma pessoa agraciada por um axé de cultura, segmento
Então, eu não tenho palavras para dizer. Jorge, a única coisa que eu te digo, meu velho, cara, tu é um irmão mesmo e muito obrigado por tudo que tu fez. E muito obrigado por tu existir no nosso meio religioso e trazer essas riquezas que são as tuas imagens e os teus vultos. Nesse nosso tempo, né? Porque, né, cada tempo a gente tem aí a oportunidade de conviver com algumas pessoas. Eu tenho uma pergunta aqui para o Pai Júlio, que é sobre saúde, Pai Júlio. Pai Júlio, gostaria de saber sobre minha mãe. Ela está adoentada há 6 meses. É infecção nos rins, é infecção na bexiga, é infecção nas juntas, é só infecções. Parece que a infecção caminha. É o famoso condor. Você conhece o famoso condor? Dói aqui, está sempre com dor. Gostaria de saber se isso é realmente da saúde dela, ela tem 71 anos, ou se é coisa enviada, porque ela já se divorciou há 30 anos, mas a ex de meu pai não sossega, tem uns ciúmes doentio dos dois, pois ficaram grandes amigos. Que ela está com 71 anos, mas pelo visto foram aí 30 anos de perseguição. Meu Deus, o orixá Inhansã mostrando que existe sim uma demanda muito grande, existe um olho para destruir, alguém que interrompeu esta relação que não era para ser acontecida. Foi através sim de magia, de feitiçaria para não acontecer. Existe o orixá Ossanha mostrando algo com a sua saúde, mas existe também um peso negativo de uma energia para ela não conseguir ir e vir com as suas próprias pernas. Esta filha preocupada deve procurar um recurso sim, porque a espiritualidade e a medicina ajudam muito. E esta amiga, quando tentar procurar o seu recurso, pode ser tarde demais, porque uma energia ruim em cima desta pessoa pode se tornar um mal para sempre. Eu tenho uma pergunta para o senhor aqui, Pai Júlio, muito parecida com essa, tá? Até eu já deixei reservado aqui para o senhor. Diz assim: minha filha anda atrapalhada na saúde há horas, Estou preocupada, não chega a melhorar de uma coisa, aparece outra. Fico muito preocupada. Será que é feitiço? A data de nascimento dela, Pai Júlio, 30/4/97. Meu Deus, ela bem tem jovem. Bem jovem, 19 anos, 18 anos, eu acho. 97 é 18 anos. 18 anos. Tá? Ela assina Mãe Aflita e ela assiste pelo YouTube. Ela não assiste os programas somente pela TV. Ela assiste no YouTube também. É essa a palavra correta para essa filha, misericórdia, né? Consigo. É, tão jovenzinha, né? Olha, a construção de vida o dela. orixá Ossanha mostrando, sim, que é um negativo de doenças, tá? Mas vem um vínculo, ó, cortando de uma demanda, para ela não ter suas realizações em nada. Principalmente no seu lado amoroso, afetivo, seu pensamento de uma transformação, de não ter o alcance de conseguir suas realizações. Deixa eu dar mais uma marcada que é bem melindrosa essa situação. O orixá Chapanã se responsabilizando para fazer uma limpeza grande para esta menina, para desvincular deste mal de saúde. Porque um dia uma coisa, outro dia outra, Pai Mário. O que vai se achar nessa menina? Tem que tratar o espiritual das pragas, da inveja, para ela não ser infeliz uma vida toda, porque ela está muito jovem para ter essa energia do mal. Então é feitiço mesmo. O senhor está sendo bem discreto na forma de falar. Feitiço, mas inveja, é feitiço mesmo. sim, e ela está levando, na verdade, uma carga que não seria para ela. Então ela está... Ela está de escudo. Ah, certo. Então o feitiço não foi feito para ela, mas ela está recebendo. Recebeu nela. Ela foi mais fraca, mais sensível, porque quando as pessoas não estão protegidas, elas que levam o mal. Então essa questão, Pai Júlio, por exemplo, se faz um feitiço para uma pessoa, pode atingir a família toda, então? Com certeza. Se está uma família estruturada, que ela não está protegida, que não tem uma segurança, uma proteção, o feitiço entra naquela porta. Quando ele não entra pela porta, ele entra pela janela.
Nós falamos muito de seguranças pessoais, né? De seguranças para pessoas individual. Tem que muitas vezes ser feita uma segurança para a família inteira, ou por exemplo, uma mãe que está vendo que as coisas estão desandando, que nem desta menina, por exemplo, fazer uma segurança para a família inteira pode ser feito, pai Júlio? Deve ser feito? Deve ser feito, o senhor disse muito bem, deve ser feito, pai Mário. Por quê? Porque não adianta eu me proteger, eu ser seguro e ter alguém do meu lado que não está preparado, seguro. Entrou o feitiço, eu estou bem, vai bater em mim não pega. Quem é que está mais próximo? Geralmente, às vezes, é para quem a gente mais gosta. Então, tem que fazer a segurança familiar, no caso desta família, para não ter aquela coisa, bateu em mim, eu me segurei. Ela vai lá e faz uma segurança para a filha. E se o feitiço está vindo para ela? Então, só para me entender, é feito o feitiço, por exemplo, eu vou usar um nome fictício aqui, tá? Maria do Carmo, digamos que do Carmo seria o sobrenome. Aí manda o feitiço para Maria do Carmo. Só que não pega na Maria do Carmo, mas vai pegar na Ana do Carmo, vai pegar no Paulo do Carmo, pega na família em si. Principalmente quem está no mesmo teto. Ah, mas eu tenho uma filha que está acontecendo lá com ela. Ela pode estar num período muito sensível, com algum sentimento de má realização e atingir em outra pessoa que mora em outro lugar também, porque é da família. Não adianta dizer assim, minha família está longe, não vai pegar. O feitiço não tem distância. Quando ele pega e é para aquela família ficar desesperada, pega em qualquer lugar. Porque existe o vínculo de pensamento, né, Viviane, das pessoas pensar e através desse vínculo de pensamento, aquele cordão que liga entre uma pessoa e a outra da família acaba pegando os feitiços. Sim, o próprio karma, né? Atrapalhando o karma que está ligado àquela família e vai afetar diretamente. Para essa semana e até o dia de Ogum, para auxiliar essas pessoas, porque daí as pessoas assim, tem que fazer segurança. Minha família são de 6, 7 pessoas, vai sair muito caro, né? Há como a gente fazer uma promoção no valor da consulta e facilitar até a realização dos axés? Sim. Há como nós fazermos isso até o dia de Ogum, até o dia 23 de abril? Sim. De acordo, pai Júlio? Com certeza. De acordo? Estamos aqui todos os dias para tirar da sua vida aquele prego, aquele espinho, algo que está machucando esta família. E cada dia as pessoas estão percebendo e não estão conseguindo o seu socorro, a sua segurança, a sua tranquilidade. Não espere, não procure a religião pela dor, procure pelo amor, porque com amor a gente consegue tudo mais rápido. Então aproveite aí, né? Semana, agenda tua consulta aí com promoção do valor, quer dizer, baixar o valor para que você possa realizar a sua consulta. Vamos dar um desconto também na realização dos axés, vamos facilitar para você, para que você tenha aí no mês de Ogum a vitória sobre as demandas. E mais, quem consultar nesta semana, vamos colocar até a semana que vem, que tem feriado do dia 21, né? Até a semana que vem. Ganha de presente o patuá de Ogum para todos que consultarem. Até nos lembre, porque às vezes nós estamos ali já preocupados com a situação da pessoa. Ganha aqui de presente com a oração e a história de São Jorge, porque São Jorge tem registro, né? Tá aqui a história e aqui a oração de São Jorge. Para você levar para sua casa naqueles momentos de aflição, de angústia, poder ter com você. E a medalhinha de São Jorge, olha aqui, ó. Olha que legal, a medalhinha de São Jorge, tá aqui. Essa aqui está protegidinha aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deu aqui? Tirei o brilho. Medalhinha de São Jorge, que você pode colocar lá no berço da criança, pode colocar embaixo do travesseiro do adolescente, atrás da porta para trazer aquela proteção, ou então até mesmo levar de presente para alguém, porque atrás tem, né, de fulano para ciclano, aquele axé de amor, de carinho, de proteção. Quem consultar esta semana até o dia 21. Depois disso, a gente não pode garantir estes patuás de proteção, tá? Porque realmente é um número limitado. Presente, desconto no valor da consulta e desconto no valor dos axés. Tá legal? Basta aí ligar e agendar. 3084-3434. Quem quiser realizar a teleconsulta, o sistema de teleatendimento, liga para cá e se informa. Gente, a gente está recebendo muita ligação que está caindo a ligação. Eu acredito que é do sistema, né? A Vivo comprou a GVT, é o nosso sistema de ligação. Pode ser que nessa transição esteja com problema no sinal.
insista que logo em seguida a gente consegue atender você, tá bem? Então, 3084-3434. Mas, Júlia, esses meses que estão vindo agora, mês de abril, mês de maio e sucessivamente, nós estamos entrando para o inverno, né? Então, começa aquela situação, pessoal, vamos cuidar da gripe, tá? Nós estamos vendo aí surtos de gripe e vamos cuidar esse maldito desses mosquitos, certo? Não vamos matar a lagartixa dentro de casa, porque a lagartixa ajuda a combater essas pestes, ok? Vamos cuidar de tudo isso. Mas, entrando nesses meses, começa aqueles problemas de reumatismo, artrose, artrite, renite, bronquite, né? sinusite. Eu sofro de sinusite, é um inferno quando começa esta época, tá? E tem uma amiga aqui que faz uma pergunta em relação a uma dor que ela sente, tá? Ela é de 20/10/39, certo? Ela tá com... Poxa 39, agora deu um nó. Deu um nó, agora me deu um nó aí. Mas 39, já passou dos 80. 76. 76? Acima dos 70. Vamos botar assim, vamos deixar a nossa menina mocinha aqui, tá? 77. Ela diz assim, sinto muita dor na perna direita, não consigo caminhar. Já fui a médico, fiz vários exames, mas eles não encontram nada. O que será isso? Adoro vocês, um grande beijo no coração. É uma amiga, tá? Olha, Pai Mário, Oxalá pedindo que ela abra os olhos, demorou para procurar o seu recurso. Senão ela vai, no futuro, correr até pela uma cirurgia. Ossanha mostrando, sim, que ela tem que fazer um axé para tirar isto que não lhe pertence. Isso é muito perigoso. As pessoas botam na cabeça que estão com aquilo, não acham e se acomodam. Tá na hora. Não é do médico, é do espiritual. Então é macumba mesmo. Com certeza. Tem que tirar isso que não pertence a ela. Fazer um axé. E aí o que acontece? Um feitiço com muito tempo no seu corpo se torna uma doença. Até para não descobrir. No caso dela, tem que fazer um axé por orixá Ossanha nessa perna e retornar ao médico, que vai aparecer o que tem. Sabe que o feitiço, o bom, ele é o discreto, né? Que ele vai pegando aos pouquinhos. Ele vai pegando aos pouquinhos e vai destruindo a pessoa aos pouquinhos. E quando ela se dá por conta, já aconteceu. E pro bem também, né? Também. Não adianta, vai acontecer tudo ao mesmo tempo pro bem. Não, aos pouquinhos e seguro. Aos Como pouquinhos. se diz todos os dias, toda né? Um segurança. feitiço bem feito é que nem ratão. Ele morde e assopra. Você não sente dor quando vê ele tirou um pedaço. Eu gosto dessa expressão que ele usa. Morde e assopra. Morde e assopra. Gente, aproveita aí a promoção no valor da consulta, promoção no valor dos trabalhos, dos axés a serem realizados. 3084-3434. Agenda essa semana, hein? Não perde a oportunidade. E na sexta-feira, tanto o Pai Mário quanto a Mãe Viviane estarão atendendo na cidade de Santo Ângelo. O Pai Júlio estará de plantão aqui em Porto Alegre, né, na sexta-feira, e nós estaremos em atendimento na cidade de Santo Ângelo. Estamos entrando aí no interior do estado. Você que é do interior do estado, gostaria de ser atendido nesses locais, né, Santo Ângelo ou arredores, pode ser atendido aí ou na sexta-feira ou no sábado, 15 ou 16, certo? Basta entrar em contato aí anteriormente, né? 3084-3434. Eu tenho mais uma pergunta, mas é ligada a orixás. É uma pergunta que, agora de final de programa, acho que é importante. Qual a ligação, Pai Júlio, de Iansã com Odé? A ligação do orixá Odé com Iansã, o orixá o dono da caça, Iansã da transformação, do abandono e o seu poder dos ventos com Egum. O orixá Ossanha consegue caçar o espírito negativo que o Iansã assopra. Até os ventos, digamos, no meio de uma mata. Iansã assopra e o Odé busca aquele ser que está se escondendo para se vingar de alguém. Este é o trabalho de um com o outro. E outra, o orixá Iansã também tem outro vínculo com o Odé. Iansã, dona das panelas, e o Odé, o dono da fartura. Os dois trabalham, não adianta ter panela vazia. Panela vazia é uma desgraça, né? É as latinhas vazias, primeiro sinal de miséria. Esse é o problema, é a fartura. A fartura com êxito e com axé que o Odé traz para suas casas. As pessoas perguntam, por que Odé é dono só da fartura? Para mim, o Odé responde, fartura,
a caça, o alimento, mas também combate as coisas ruins. Quando tem um espírito ruim da tua casa, quem mostra rápido é o Odé. Pai Mário, sua mensagem de hoje. Minha mensagem: crer é poder, crer é querer. Tudo aquilo que você quer, você pode, a partir do momento que você tenha fé e busque incessantemente aquilo que você deseja. Pai Júlio? A minha mensagem de hoje, aproveitando esse mês de abril, mês de Ogum, procure ter as suas armas de Jorge para se defender. Não deixe o inimigo lhe vencer jamais. Saudação a Jorge Guerreiro, coração de bronze, peito de aço. Meu agradecimento às pessoas e aos orixás, acima de tudo a Yansan. E vou deixando esse recado, hein? Quem quiser assistir novamente o programa, vai lá no YouTube, né? Acessa o YouTube, assiste quantas vezes quiser e no momento que você realmente precisar. Que os orixás estejam com vocês.